Você cresceu ouvindo que quanto mais você sofre, mais você agrada a Deus. Que riqueza demais pode ser sinal de ganância. Que humildade é viver com pouco, com o mínimo, com o necessário. E talvez você nunca tenha parado para se perguntar: quem disse que Deus se sente ofendido com o seu sucesso? Quem foi que te ensinou a se sentir culpado toda vez que as coisas começam a dar certo na sua vida? Que voz é essa que sussurra no fundo da sua mente dizendo: cuidado, será que você está se afastando de Deus? Quando você começa a prosperar? Porque essa voz não é a voz de Deus. Essa é a voz da culpa. E ela nasce de um lugar bem conhecido. A crença enraizada de que para ser bom, é preciso sofrer. Mas e se for exatamente o contrário? E se Deus se alegrar com cada conquista sua? E se o seu sucesso for uma forma de honrar os dons que Ele te deu? E se o que realmente ofende a Deus for o fato de você rejeitar tudo o que Ele colocou nas suas mãos? Existe uma distorção perigosa quando o assunto é espiritualidade e prosperidade. Muita gente confunde humildade com miséria, confunde riqueza com arrogância, confunde fé com escassez, e vive uma vida de limitações achando que está fazendo a vontade divina. Só que uma alma conectada com Deus não é uma alma presa no medo, na culpa, na vergonha. É uma alma livre, livre para crescer, para expandir, para multiplicar. E aqui entra a parte mais importante. Se você vive se sabotando, deixando as oportunidades escaparem, dizendo não para você mesmo por medo de parecer ganancioso, você não está agradando a Deus. Você está rejeitando os presentes dele. Porque toda vez que você diminui o seu brilho para caber num molde religioso que te ensinaram, você não está sendo humilde. Você está sendo infiel ao propósito que ele te confiou. Prosperidade é resposta a um chamado. E o chamado é: frutifique, multiplique, transborde. Quantas vezes você já teve uma ideia incrível, mas desistiu porque achou que não merecia tanto? Quantas vezes você já teve vontade de crescer, mas travou por medo do que os outros iam pensar? Quantas vezes você sentiu no peito aquele desejo ardente de realizar um sonho, mas abafou, achando que isso era ego demais? De onde vem esse medo de prosperar? Quem foi que colocou na sua cabeça que ser feliz, realizado e bem-sucedido era sinal de egoísmo? O que fizeram com a sua mente para você associar dor com santidade e prazer com pecado? Essa não é a espiritualidade verdadeira. Isso é controle. Isso é programação mental. Isso é religião com data de validade vencida. E se você continuar alimentando essa culpa, vai passar a vida inteira servindo a um Deus que exige o seu sacrifício. Quando, na verdade, o Deus real só quer o seu florescer. Porque florescer é cumprir missão. Vamos falar sério. Você acha mesmo que um Deus de amor teria prazer em ver seus filhos vivendo em falta, em dívida, em sofrimento? Você acha que ele quer te ver trabalhando demais, recebendo de menos, se culpando por ter sonhos grandes? Isso não é fé. Isso é distorção. Porque o que mais ofende a divindade não é o seu sucesso. É o seu medo de alcançá-lo. O que entristece o céu não é você crescer. É você se encolher toda vez que a vida te convida a ir além. Prosperidade é a expressão de gratidão. É você dizer sim à abundância de possibilidades que te cercam. É você usar seus dons, seus talentos, sua mente, sua energia para cocriar uma vida que reflita o que tem dentro de você. Grandeza. Quanto mais você cresce, mais você honra a origem divina que te habita. Prosperar é reconhecer o Criador dentro de você. Só que existe um detalhe. Para prosperar, você vai ter que confrontar suas próprias crenças. Vai ter que olhar de frente para todas as vozes internas que dizem não pode. Isso é demais para mim. Deus vai se afastar se eu ficar rico. Minha missão é servir e não ganhar dinheiro. Vai ter que entender que essas vozes não são divinas. São vozes da escassez que foram plantadas aí desde cedo. E vai ter que tomar uma decisão. Continuar vivendo pequeno para agradar uma ideia distorcida de fé. Ou crescer, prosperar e usar essa prosperidade como ferramenta de luz, de cura, de transformação. Porque sim, quanto mais você prospera com consciência, mais você abençoa o mundo.
mais você gera empregos, mais você ajuda quem precisa, mais você cria espaço para fazer o bem com liberdade. E isso é espiritualidade em ação. Se você quer agradar a Deus, pare de se sabotar. Pare de dizer não para você mesmo. Pare de esconder os talentos que Ele te deu. Lembra da parábola dos talentos? Um enterrou o que recebeu. Teve medo de usar. E o que aconteceu? Foi repreendido. Porque Deus não se ofende quando você prospera. Ele se entristece quando você esconde o que Ele te confiou. O que mais agrada a Deus é você florescendo, crescendo, expandindo, inspirando, multiplicando. E isso só é possível quando você rompe com a crença de que sucesso é pecado. Sucesso é responsabilidade, é missão, é propósito. A prosperidade não é sobre o que você tem, é sobre o que você manifesta no mundo com o que tem. É sobre como você ilumina outros com a luz que um dia foi acesa em você. Você quer mesmo agradar a Deus? Então pare de usar o nome dele para justificar sua zona de conforto. Pare de dizer que está esperando o tempo de Deus, quando na verdade é o seu medo que está paralisando você. Pare de achar que ser bom é sofrer calado. Porque a bondade não está na dor, está na intenção. Está na escolha diária de ser uma versão melhor de si mesmo. E ser melhor também inclui prosperar. Porque pobreza de alma é negar a própria luz. Pobreza espiritual é viver com medo de crescer. Pobreza mental é achar que Deus ama mais quem tem menos. Deus não mede amor por saldo bancário, mas Ele também não limita ninguém a viver na falta. Ele quer ver você transbordando. E transbordar não é pecado. Pecado é desperdiçar sua luz com medo do que vão pensar. E esse transbordo não é sobre ostentação. Não é sobre ter para se exibir. É sobre ter para compartilhar. Sobre ter para viver com leveza. Sobre ter para poder servir com verdade, sem se anular. Você não consegue ajudar ninguém com a própria vida desmoronando. Você não consegue expandir se vive em sobrevivência. Prosperidade é base, é estrutura, é ponto de partida para que a sua missão aconteça com liberdade. E liberdade é uma das maiores expressões do divino. Quem é livre, prospera. Quem é livre, brilha. Quem é livre, não pede desculpas por ser abundante. Porque sabe, sua prosperidade é canal de bênçãos. Agora respira fundo e se pergunta: o que me impede de prosperar? Medo do julgamento? Medo de parecer ambicioso demais? Medo de não ser mais aceito pela família, pelos amigos, pela comunidade religiosa? Medo de não merecer? Identifique esse medo. Olhe para ele com honestidade. E depois pergunte para você mesmo: quem foi que disse que Deus se sente ameaçado pelo meu crescimento? Porque quando você encontra essa resposta, você começa a se libertar. Você começa a entender que sucesso não é ofensa. Sucesso é obediência ao chamado que existe dentro de você. E esse chamado pede: cresça, ilumine, transforme. Você veio ao mundo para viver em plenitude. E plenitude inclui prosperidade. Quando você bloqueia isso, você adoece. Adoece emocionalmente, espiritualmente, energeticamente. Porque não é natural viver na falta. Não é natural viver com medo de sonhar. Não é natural acreditar que Deus só se alegra com sacrifício. A verdadeira fé começa quando você entende que Deus não é um juiz esperando para te condenar. Deus é um pai, uma fonte, uma energia criadora que vibra com cada conquista sua, que celebra quando você finalmente entende que tem direito ao melhor, que se alegra quando você diz sim para si mesmo. E o melhor não é luxo, o melhor é paz, o melhor é dormir sem culpa, é viver sem medo, é andar de cabeça erguida sabendo que você é digno, que você não precisa pedir permissão para prosperar, que você não precisa se diminuir para ser amado, que Deus não está contando suas falhas, Ele está esperando você florescer. Porque quando você floresce, você honra quem você é. E isso sim agrada a Deus. Então, da próxima vez que você estiver prestes a se sabotar, a rejeitar uma oportunidade,
a se encolher por medo de parecer menos espiritual, lembra disso. Deus não se ofende com o seu sucesso. Mas a sua autossabotagem, essa sim, dói na alma. Se você gostou desse vídeo, me incentiva a fazer mais? Dá o like e se inscreva em meu canal para que eu faça mais. Gratidão.